Olá, tudo bem com você? Que lição maravilhosa tem sido essa aqui de Isaías. Essa semana, o nobre príncipe da paz, uma lição que focaliza Jesus como a nossa paz. E como é bom falar de Jesus, como é bom estudar sobre Jesus na Bíblia e conhecer mais e mais do nosso Deus e Salvador. Antes de iniciarmos aqui a recapitulação, o resumo da lição desta semana, vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine a mente. Bondoso Deus, querido Pai, neste momento pedimos que Teu Santo Espírito nos faça compreender a essência da lição desta semana, possamos nos apaixonar mais uma vez por Jesus e entender que a verdadeira paz vem da presença dele na vida e da certeza de que, assim como ele já veio uma vez como ser humano, morreu por nós na cruz, ele voltará a segunda vez em glória e majestade. Dá-nos agora, Senhor, a Tua paz, abre nosso entendimento, dá-nos motivação para colocar em prática o que vamos aprender. É o que pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso principal da lição desta semana, antes deixa eu te lembrar de um detalhe, toda semana, toda quinta-feira eu publico em meu blog, outraleitura.com.br, as perguntas interativas da lição, ou seja, um material preparado por meu amigo pastor Natal Gardino, ele é distrital lá em Londrina, Paraná, é doutor em teologia, e ele prepara sempre ali algumas perguntas-chave para ajudar você no seu estudo pessoal, mas também na sua unidade da Escola Sabatina, motivando ali uma discussão, um diálogo sobre o assunto estudado. Então vá lá no meu blog, outraleitura.com.br, e confira esse material disponibilizado aí toda semana para você. O verso para memorizar essa semana é Isaías 9, verso 9:6, que diz assim: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tremendo texto aqui messiânico de Isaías, nós voltaremos a ele daqui a pouquinho aqui no estudo da semana, mas a lição na abertura começa dizendo o seguinte, que a paz é um sonho vago e inatingível. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% do tempo. Pelo menos 8.000 tratados foram violados. Durante os 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. Então, o que a lição traz aqui, destacando um dos atributos de Jesus, é a paz. A única paz permanente, durável e real é a paz trazida pelo Príncipe da Paz. Eu li uma vez uma frase que diz assim: nada mais pacífico e tranquilo do que um canhão carregado. E é verdade, né? Você olha ali, está tudo tranquilo, mas se você acender ali ou acionar o detonador, o estopim, aquilo que estava em paz realmente estoura, né? Então a paz do mundo, ela é muito frágil, ela é instável, e a paz que Cristo oferece, ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz verdadeira. Muito bem, domingo, fim da escuridão para a Galileia. Note que o verso 1 do capítulo 9 começa com um mas, né? O que indica contraste, então, do que vem a seguir com o que foi falado anteriormente, né? E o que estava ali antes, na verdade, era uma descrição triste a respeito da condição do povo de Deus naquele tempo, né? Um povo que havia, como já estudamos aqui, se entregado à idolatria, à violência, à desobediência a Deus, à transgressão dos mandamentos de Deus. Então, Isaías 8, 21 e 22, que vem logo antes aqui do começo do capítulo 9, descreve a condição desesperadora daqueles que se voltaram para o ocultismo, lembra? E não para o Deus verdadeiro. Até práticas ocultistas eles estavam mantendo ali entre eles, né? Em lugar de buscar o Deus Criador. Note que Isaías 8:19 diz, 8:19 e 20, né? Vamos consultar aí os mortos, aqueles que consultam os mortos, os necromantes, os feiticeiros. Não, diz o profeta, à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa forma, não verão a alva, não verão a salvação. Portanto, há um apelo aqui do profeta, no finalzinho do capítulo 8, para que o povo se voltasse para Deus e abandonasse as práticas pagãs. Hoje não é tão diferente, se nós pensarmos bem, né? Há muitas pessoas que ainda se voltam para a feitiçaria, para o ocultismo, para essas práticas que colocam os seres humanos em contato com os demônios, na verdade, enquanto Deus está ali oferecendo a solução, oferecendo um verdadeiro conhecimento que salva e um conhecimento do futuro que é real, porque está na Bíblia e nas profecias. Bem, é interessante notar que
o primeiro a ser conquistado seria o primeiro a ser libertado, ou seja, a Galileia, né, a região que foi primeiramente dominada ali pelas invasões de Tiglat-Pileser, da Síria. Então é interessante que também, quando nós lemos lá nos evangelhos, Jesus ele aparece justamente onde, iniciando seu ministério profético, seu ministério em favor dos pecadores que estavam aprisionados pelo pecado, justamente na Galileia. Muito interessante isso, né? Aí o versos 6 e 7 do capítulo 9, né, na pergunta 2 aqui, como foi descrito o menino que Deus usaria para libertar seu povo, já lemos aqui, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, e por aí vai, né? Quando e como foi cumprida a profecia de Isaías 9, 1 a 5? Basta ler Mateus 4, 12 a 25, né? Para um povo que vivia nas trevas, que precisava de luz, Jesus veio e, como eu disse, iniciou seu ministério justamente na Galileia, cumprindo assim essa profecia messiânica de Isaías. Não é interessante notar também que Jesus libertou muitas pessoas endemoninhadas, escravizadas pelo ocultismo, pelas forças das trevas. Isso é bem interessante. Segunda-feira, um filho nos foi dado. Uma lição realmente muito bonita que nos faz pensar no fato de que Jesus, ele se fez humano para viver, conviver conosco, para morrer por nós e pagar a dívida contraída por Adão e Eva lá no princípio, né? E, no entanto, é lembrado na Bíblia que, apesar de ele ter nascido como um bebezinho, vivido como ser humano e morrido como ser humano, ele era Deus, eterno, nunca teve começo, nunca terá fim. Ele é o alfa e o ômega na Bíblia, né? Apocalipse o apresenta assim, portanto, ele não teve começo, não teve fim, é a primeira e a última letra do alfabeto. Ele, como diz Ellen White, não tem vida derivada, ele tem vida em si mesmo, ele não derivou, não foi gerado, ele é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 1, começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, então note que ele mesmo não pode ter sido criado, porque ele criou tudo o que existe, é o agente criador. O que há de especial no Filho, descrito nesses versos? Os nomes dados a ele aí, né? O seu reino, é indicado aqui que o seu reino duraria para sempre, né? São nomes. Por que vários nomes? Porque na cultura ali do Antigo Oriente Próximo, na cultura antiga lá, quando um monarca ele queria ser assim exaltado, quando queriam indicar a grandeza desse monarca, davam-lhe vários títulos, né? Títulos nobres, títulos imponentes, importantes. Jesus é chamado também então de maravilhoso, semelhantemente ao divino anjo que aparece para o pai de Sansão. Lembra da história? Lá em Juízes 13, né? É interessante que esse anjo que aparece para o pai de Sansão, ele então é chamado de maravilhoso, ele acende na fumaça do sacrifício que estava sendo feito ali, numa indicação clara de que aquele anjo ali era mais do que simplesmente um anjo, né? Era o anjo de Jeová, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus pré-encarnação no Antigo Testamento. E esse rei, então, com R maiúsculo, viria da dinastia de Davi e seu reino de paz será eterno. Isso fica bem claro aqui na profecia. Lucas 2, 8 a 14 nos mostra que realmente esses atributos só podem ser aplicados ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Muito bem. Na lição de terça-feira fala do cetro da ira de Deus. Só que antes de avançar aqui, eu quero compartilhar com você uma apresentação em preze que eu fiz para quando eu falei aí sobre Trindade na Bíblia. Mas tem um trechinho aqui dessa apresentação que está lá no meu preze. Se você quiser, inclusive, ter acesso a várias apresentações, centenas de apresentações que eu já preparei em preze, é só ir no meu blog outraleitura.com.br, está aqui, deixa eu abrir para você. E no menu superior tem ali, aqui, ó, meu canal, entrevistas, tirinhas, dicas, downloads, curso bíblico, prezes. Aqui nesse botãozinho prezes, você tem acesso então às várias apresentações que eu fiz. E esta aqui é uma delas, que fala sobre a divindade de Jesus. Eu vou pegar só um trechinho dela aqui, porque o tempo é curto, e não é o propósito aqui também ficar se delongando muito nessa questão, mas eu acho importante frisar isso. Eu gosto muito de estudar a divindade de Jesus, quando eu entendo e prego que ele era Deus em forma humana, que nele essa amálgama misteriosa foi realizada, eu fico maravilhado, porque o próprio Deus veio morrer por mim. O próprio Deus se interessa por nós, e isso realmente é algo muito, muito bonito. Então, quem era Jesus antes de vir à Terra? João 17,5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir.
Veja que Jesus aqui está numa oração dizendo que ele já existia antes, que ele já tinha essa glória antes de nascer na terra. E, claro, essas palavras dele foram muito mal recebidas, né, pelos líderes judaicos, porque entenderam quando Jesus, especialmente em João 8,58, né, quando ele diz que antes que Abraão existisse, eu sou. Ali eles viram, e eu já vou chegar nesse texto aqui para você daqui a pouquinho. Miqueias 5,2, uma profecia feita séculos antes de Jesus nascer, dizendo que ele nasceria em Belém, mas suas origens são desde os dias da eternidade, né? Portanto, Miqueias está dizendo aqui que Jesus, apesar de nascer como ser humano, era eterno. E o que é eterno? Alguém que não tem começo nem fim, né? Romanos 9,5, Paulo enfatiza a mesma verdade, que Jesus, embora geneticamente seja judeu, tenha nascido como um judeu, ele é, antes de tudo, Deus eterno. Um texto muito claro também. Isaías 9,6, nós já lemos aqui, o profeta diz que ele é o pai da eternidade. Se Jesus é o pai da eternidade, ele não pode ter sido criado, não pode ter tido início, não pode ter sido gerado, porque ele é além do tempo, além do espaço, é o Deus infinito. Repito, é o pai da eternidade. Não pode ser ele, então, ter tido um começo. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, esse texto aqui João, ele coloca o Deus Pai e o Deus Filho, dizendo que ele estava com o Pai, e que tornou o Pai a divindade conhecida entre os seres humanos, vindo aqui viver entre nós. Tito 2,13, Paulo fala da volta de Jesus e diz que quem está para vir é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele o chama de Salvador e também de Deus, no mesmo verso. Leia na sua Bíblia, Tito 2,13. É um verso impressionante. Duas verdades básicas são apresentadas por Paulo aqui, a da volta de Cristo, a segunda vinda, e também a divindade dele. São muitos textos, né? Se a gente ficasse aqui dedicando tempo para tudo isso, iríamos gastar realmente um bom tempo para isso. Mas eu vou citar mais alguma coisa aqui. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam que em mim e entendam que eu sou o Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá nenhum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há Salvador algum. Espera lá. Se Jesus tivesse sido trazido à existência em algum momento passado, esse texto seria contraditório, porque em Isaías, Deus, Yahvé, diz que antes dele não há nenhum Deus se formou, e nenhum depois dele. Como alguns podem ensinar que Jesus foi gerado depois, né, em algum momento. O texto aqui é muito claro, nenhum se formou depois dele. E não há nenhum Salvador além dele. Então, Jesus também é chamado de Salvador na Bíblia. Vimos isso na lição da semana. Então, Jesus é Yahvé, Jesus é Deus. Fora de mim não há Salvador, mas Mateus 1,21 diz que Jesus é o Salvador. E agora? É porque Jesus é o Deus Salvador. Enfim, vamos avante. Salmo 23,1 é dito lá, o Senhor é o meu pastor. Mas depois em João 10,11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor afinal? O Senhor Yahvé ou Jesus? Tanto faz, porque Jesus é Deus. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então aqui o grego egoeime, na Septuaginta, vem do hebraico anihu, usado em Deuteronômio 32:39, que diz, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Portanto, ao Jesus usar o eu sou para si, aplicar a si mesmo, ele está fazendo referência direta ao eu sou do Antigo Testamento, que claro, ali é Yahvé, o Senhor dos Exércitos, ou seja, a mesma pessoa. Filipenses 3, 6 e 7 diz que Jesus se esvaziou de sua divindade. Só pode se esvaziar aquele que está pleno de alguma coisa, na verdade. Se ele fosse apenas um ser humano, não teria sentido dizer que ele se esvaziou de sua divindade para vir à terra revestido pela natureza humana. Eclesiastes 12, 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito, ruar, volte a Deus, Elohim, que o deu. Então, segundo Salomão, quando a pessoa morre, o seu fôlego de vida, o seu ruar, volta para Elohim, ou seja, para Deus. Só que em Atos 7,59, Estevão, sendo apedrejado, diz, Senhor Jesus, recebe o meu, se fosse em hebraico, ruar, mas como era grego, pneuma, recebe o meu fôlego de vida. Mas espera, como Estevão poderia encomendar, poderia dizer para Jesus, recebe o meu fôlego, se no Antigo Testamento o fôlego ele volta para Deus? Não há nenhuma heresia aqui, porque Jesus é Deus. Estevão sabia muito bem disso. Então, repito, a Bíblia está cheia de declarações que provam a divindade de Cristo. E eu termino aqui com duas de Ellen White, Review and Herald, 5 de abril de 1906, em que ela diz, Cristo era Deus em essência,
e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde a eternidade. Pronto. Mais um texto que liquida a ideia de que Jesus teria tido um começo, ou sido gerado em algum momento. Ele era um com Deus, o Pai e o Espírito Santo, desde a eternidade. E o Desejar das Nações, página 530, diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, a divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Portanto, texto claríssimo, Jesus não tem vida emprestada, ele não derivou de ninguém, ele não foi gerado por ninguém. Ele tem vida original, ele é eterno. E por isso, Isaías o chama de Pai da eternidade. Fico por aqui, poderia ficar muito mais tempo aqui falando sobre esse assunto maravilhoso, a divindade, a eternidade de Jesus, mas nós teremos uma eternidade, né, para estudar esse tema incrível. Terça-feira, o cetro da ira de Deus. Então aqui, resumindo, né, como no período dos juízes, Deus deixou o povo de Judá e Israel sofrer os resultados de sua insensatez, para que pudessem entender o que estavam fazendo e fizessem uma escolha melhor. Quando eles persistiram no mal e endureceram o coração contra os apelos que ele, Deus, tinha enviado por meio de seus mensageiros, Deus retirou sua proteção, mas o povo continuou se rebelando. Esse ciclo foi repetido numa espiral descendente, até que não houve mais nada que Deus pudesse fazer. Ou seja, aqui nós entendemos que o livre-arbítrio é real, que Deus ele apelou o quanto pôde ao seu povo, para que ele se arrependesse, mudasse sua rota, seu caminho pecaminoso, mas infelizmente chegou um momento que não houve mais o que pudesse ser feito. Aqui em Isaías capítulo 10, verso 2, nós vemos alguns dos pecados que o povo de Deus naquele tempo estava cometendo e que infelizmente hoje não é tão diferente em alguns meios, em alguns sentidos, né? Aqui diz assim, ó. Bom, verso 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. É um texto que fala da injustiça social que é praticada, infelizmente, ainda hoje, né? Quando o povo de Deus despreza os mais fracos, os menos favorecidos, ele está repetindo os pecados do antigo Israel. Pecados que levaram Deus a punir esse povo. Não foi só a quebra do sábado, não foi só a infidelidade ao buscar ídolos e consultar demônios ali com o ocultismo, né? Foi também a injustiça social praticada contra os mais fracos entre o povo de Deus. Que isso não se repita, né, entre nós. Bem, a lição de terça fala então que o cetro da ira de Deus foi como o megafone que ele usou, né, para usar aqui uma comparação de C.S. Lewis, quando a voz suave de Deus não é ouvida, não é discernida, não é atendida, ele se vê numa situação de usar mesmo, né, coisas difíceis, duras, é o megafone de Deus tentando fazer o povo voltar. Na lição de quarta-feira fala sobre a raiz e renovo, né, em uma só pessoa. A gente lembra que lá no capítulo 11, a ilustração da árvore que foi derrubada, né, Israel é comparado ali a uma árvore que foi derrubada, mas dali daquela árvore caída surgiria então um renovo, né, um galho tenro que iria salvar o povo, né? Apocalipse 22:16, ali Jesus se identifica com essa raiz de Jessé. Interessante, né? Essa associação de textos, né? Esse paralelismo, né? Essa intertextualidade. O mesmo Jesus que aparece para João e lá em Apocalipse 22 se identifica como a raiz de Jessé, é essa raiz que aparece aqui em Isaías como sendo a esperança para o povo que estava numa situação muito complicada. Cristo era o ancestral de Davi, assim como o seu descendente. Que coisa interessante, que paradoxo, né? Ele era o ancestral de Davi e também seu descendente. Como o novo governante davídico reverteu os efeitos do pecado, Isaías 11, 6-9, nós lemos assim, e ali, inclusive, nós encontramos o seguinte texto, né, que antecede o cântico, nós vamos ler depois aqui na lição de quinta-feira, finalizando, né, Tu me consolas. Em Isaías 11, 6 e 9, nós lemos assim, 6-9, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino, uma criança, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará
sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nenhum, nem dano nenhum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse texto aqui, essa realidade profetizada aqui nunca aconteceu. Não ainda, né? Então, na verdade, o que nós lemos aqui, ao estudar o capítulo 11, é uma menção à primeira vinda de Cristo, o renovo, uma criança que viria, o menino se nos deu, mas também há uma extensão aqui profética para a segunda vinda de Cristo. Portanto, a grande esperança que nós temos, ela reside nesses dois acontecimentos. Um passado irreal, registrado inclusive por Flávio Josefo, né, um historiador judeu, lá do primeiro século, que fala do Messias, de Jesus, aquele que veio. Então nós temos a primeira vinda real, aconteceu, e a segunda vinda que vai acontecer, tão real quanto a primeira. A nossa esperança reside nessas duas vindas de Cristo. A segunda vai resolver todos os problemas, e aí o reino eterno de Deus finalmente vai ser estabelecido, e nós faremos parte desse reino. A paz que agora temos no coração por ter Jesus, lá vai ser literal, real, porque até os animais voltarão a uma vida de harmonia, como foi no Éden perdido. Não haverá mais medo de ninguém em relação a ninguém. As duas vindas de Jesus aparecem como uma única imagem. Elas estão unidas, pois são duas partes de um todo, como os dois lados de um plano. Para ser completo, o plano da salvação requer as duas vindas. A primeira, que já aconteceu, e a segunda, que aguardamos como a consumação da nossa esperança. Assim como os judeus no tempo de Cristo interpretaram mal a sua primeira vinda, criam que ele seria um Messias rei, que iria expulsar os romanos, estabelecer um reinado literal naquele tempo, muitas pessoas podem também incorrer em incompreensões ou ter uma má compreensão do que é a segunda vinda de Cristo. Precisamos, por isso, estudar a Bíblia, pregar a verdade sobre a segunda vinda de Cristo, para que a semelhança do que aconteceu no primeiro século não aconteça também agora em nosso tempo, pessoas entendendo que a volta de Cristo será como um arrebatamento secreto, será um estabelecimento de um reino de justiça, como a teologia da libertação pregava e alguns ainda pregam. Nós temos que ensinar a verdade bíblica de que Jesus virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para que as pessoas não caiam nesses enganos nos últimos dias, assim como alguns naquele tempo de Cristo caíram também com respeito a enganos relacionados com a primeira vinda de Cristo. Quinta-feira, tu me consolas. E aí, nós vemos aqui no capítulo 12 de Isaías, um cântico muito semelhante ao cântico de Moisés, do Cordeiro de Moisés, lá do Apocalipse, né? Que diz assim, eu vou ler só aqui os versos 1 e 2. Naquele dia você dirá, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tu iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Mateus 1:21 diz que Jesus é o Salvador. O nome dele, inclusive, representa isso, né? O Salvador. Então aqui fala que Deus é a minha salvação, Jesus é a salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E no verso 6 diz assim, grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Quando fala Deus no meio de vocês, de quem a gente lembra? Emanuel, Deus conosco. Então é um cântico aqui, em Isaías capítulo 12, que enaltece a salvação que vem por meio de Jesus, o nosso Deus grandioso, o nosso Deus conselheiro, Pai da eternidade. Isaías 12, verso 2, quase identifica o libertador vindouro como Jesus, né? O verso diz que Deus é a minha salvação, e ele se tornou minha salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Tantas coisas que poderíamos dizer ainda mais, mas essa lição aqui realmente é maravilhosa, né? Vale a pena estudá-la com dedicação, com atenção, e louvar a Deus pela graça, pela salvação e pela paz que Ele pode nos dar por meio de Jesus Cristo. Você sente essa paz em sua vida? Você tem a esperança da segunda vinda de Cristo, assim como houve a primeira vinda? Peça que Deus implante em seu coração essa paz. Eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, disse Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, porque Cristo é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Obrigado por esse presente que o céu nos deu e obrigado pela esperança que temos de que assim como ele veio primeira vez, voltará a segunda vez para nos levar para o lar de paz, de justiça eternas. Dá-nos, ó Deus, a tua paz no nosso coração e que nós possamos amar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço agradecido, em nome dele. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe você e também a sua família.